Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças vão acompanhar Elisa até a salinha das crianças. Vamos pedir a Deus que abençoe, que ilumine o tempo de vocês lá. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no texto do livro de Gênesis. Texto do livro de Gênesis, finalzinho do livro, capítulo 37 do livro de Gênesis. Vou ler apenas o início dessa história, página 41, Gênesis capítulo 37, página 41. Diz assim o texto sagrado: a partir do versículo 1 de Gênesis 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar? Eu vou pedir para Djalma, vou pedir para Geraldo, desculpe, apagar um pouco as luzes. Eu queria que nós pudéssemos orar agora. E como foi esse tempo de louvor, pudesse ser agora esse tempo da palavra, um momento introspectivo, um momento de visitar a nossa alma, um momento de colocarmos-nos na presença do Altíssimo, pedindo a Ele luz, vida, direção para a compreensão das Escrituras e da dinâmica da vida que agora pretendemos fazer na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eu creio, Senhor, que Tu estás entre nós, em espírito e em verdade. Eu creio também que é de Tua vontade ensinar-nos, fazer com que cresçamos, amadureçamos, que nós percebamos algumas verdades acerca de nós mesmos e da vida
que nos convém para que soframos menos. E eu quero te pedir, Senhor, que por misericórdia e por causa de tua graça, tu me uses e nos utilizes como instrumentos e caminhos, canais e direcionamentos desta compreensão que todos nós almejamos, que todos nós necessitamos, e que essa compreensão não se dê apenas na dimensão cognitiva, como um entendimento a que se chega, mas que isso se transforme, se reduza, se conforme com vida, Senhor. Sopra para longe de nós toda teia de tristeza, afasta de nós toda dispersão resultante das inquietações da alma, e dá-nos que esse tempo, e neste tempo, estejamos aqui, a ouvir a tua voz e a refletir juntos sobre o que é viver com fé. É isso que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Mais de uma vez eu comentei com vocês que, para mim, a mensagem chamada Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira, é o mais extraordinário sermão, a mais extraordinária pregação que eu já ouvi. Qualquer um de vocês pode acessar a internet e escrever lá Sermão da Sexagésima, e então aparecerá o texto de Vieira, e se você pular as partes em latim e for se limitando somente ao texto em português, você terá grande proveito. No Sermão da Sexagésima, que é um comentário de Vieira a respeito da parábola do semeador, Vieira diz que contra a semente que era lançada pelo semeador, lutaram todos os tipos de forças que existem na face da terra. Porque diz Vieira que as forças que existem na terra são aquelas animadas e inanimadas. As forças inanimadas estão presentes nas pedras que tentam sufocar a semente. As forças animadas, aquelas que têm ânima, que têm fôlego de vida, se dividem em dois grupos. Aquelas que são animais e aquelas que são vegetais. Então, as forças vegetais estão lá presentes nos espinhos. Então você tem os seres inanimados, os seres cuja vida não está presente, que são as pedras. Você tem os vegetais, que são os espinhos. Os animais, os racionais e os irracionais estão presentes, porque os irracionais são os pássaros que comem a semente, e os racionais são os pés dos homens que pisam o caminho. Então, há homens, há animais, há vegetais e há a pedra, o ser inanimado. Tudo milita para que a semente não dê fruto. De modo muito semelhante, existem vários fatores que atuam em nossas vidas para que elas sejam infrutíferas, para que elas sejam medíocres, para que elas não desabrochem tudo quanto Deus quer para a nossa vida. E eu destaco 3 fatores que me parecem presentes na vida de José, lutando contra José, para que o sonho de José, estes sonhos que lemos há pouco, eles não se realizem. Existem fatores internos que têm a ver com a nossa personalidade, que têm a ver com nossas escolhas, que têm a ver com as posturas que tomamos, esses fatores internos. Existem fatores que agem nos indivíduos com os quais convivemos,
E ainda existem fatores que atuam sobre as circunstâncias nas quais nos encontramos. Então, há fatores pessoais do indivíduo, há fatores interpessoais, que são as relações que mantemos com as pessoas que estão ao redor de nós, e existem ainda as circunstâncias nas quais nós vivemos. Tudo isso lutou contra José, para que seus sonhos não se realizassem. Do ponto de vista pessoal, eu noto em José uma imaturidade, como é próprio dos seres que têm 17 anos. O texto começa dizendo que José tinha 17 anos, e José recebia visões de Deus através de sonhos. Mas em momento nenhum Deus diz a José que é para ele contar os sonhos aos outros. Mas José não perde tempo, ele tem sonhos acerca do fato de que os seus 11 irmãos um dia se prostrariam diante dele, e ele conta esses sonhos aos irmãos. Outro dia ele tem um sonho de que não apenas os seus 11 irmãos se prostrariam diante dele, mas seu pai e a sua mãe, e ele não perde tempo, ele conta os sonhos. E contando os sonhos, ele desperta ou fortalece a ira de seus irmãos, o ciúme de seus irmãos contra ele. Eu creio que essa é a imaturidade de José. Essa é a falta de discernimento, do critério de oportunidade, e nós muitas vezes contribuímos, agimos no sentido de que males e problemas se realizem na nossa vida por causa daquilo que fazemos, daquilo que dizemos, das escolhas que realizamos. Isso pode acontecer. Mas também essas pessoas que estão do lado de fora, tem uma pessoa do lado de dentro, mas tem uma pessoa do lado de fora, há um grupo de pessoas com quem José convive. E aí os infortúnios foram muitos. Ele teve 11 irmãos que o invejavam. Talvez Benjamim a gente pudesse deixar de fora, não é? Mas pelo menos 10 irmãos, sem dúvida nenhuma, o queriam mal. Depois, ele é vendido pelos irmãos e vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, na casa de quem ele dá o melhor de si, e prospera a casa de Potifar. Mas a mulher de Potifar o cobiça, e não apenas cobiçando, depois malignamente o acusa falsamente de ter tentado violentá-la. E parece que as pessoas com quem José vai encontrando na vida, ou se aproveitam dele, ou o querem mal gratuitamente, ou não o escutam, porque Potifar, depois de ouvir a denúncia contra José, não quer ouvir a versão dele, apenas o pune, o excluindo, lançando-o na prisão. E na prisão, muito embora ele seja um operoso prisioneiro, ele vê os anos se passando. E hoje eu queria trazer uma mensagem para vocês sobre isso. O que fazer quando em nossas vidas, aparentemente, tudo está dando errado? O que fazer quando em nossas vidas, aparentemente, tudo vai dando errado perseverantemente? Porque foi isso que aconteceu na vida de José. Na vida de José, as coisas, esse sonho de um dia ser grande e ver o seu próprio pai, que era patriarca, curvando-se diante dele, isso foi se desmentindo, degrau após degrau. O ódio de seus irmãos, a traição de seus irmãos, ser vendido como escravo, ser caluniado e ser lançado na prisão, é como se tudo fosse dando errado e perseverantemente dando errado na vida de José. Mas o que a gente pode fazer quando se encontra num contexto assim? Bem,
Eu queria dizer que na vida de um homem e de uma mulher que crê em Deus e que confia em Deus, as coisas não dão errado. As coisas não dão erradas, se fossem assim. As coisas dão certo de um modo diferente do que a gente planejou. Isso foi o que aconteceu na vida de José. Se a gente olhar assim, a história dele do sonho até a prisão, poderíamos dizer que tudo deu errado na vida de José. Mas se olharmos a sua história inteira, nós perceberemos como tudo deu certo de um modo diferente do que José imaginou. José precisou fazer o que quem viaja e utiliza um GPS já viveu muitas vezes. Você está viajando e tem um GPS, você não conhece aquele lugar, e você vai sendo guiado ali pelo GPS, mas se você passar de um ponto, o GPS vai dizendo entrar à esquerda, entrar à direita, 200 metros, isso, mas se você passar de um determinado ponto, o GPS diz recalculando rota. Às vezes a gente precisa recalcular a rota, porque a gente colocou um caminho, fez um plano, estabeleceu objetivos, estabeleceu metas, mas talvez por escolhas equivocadas feitas por nós, talvez pela ingerência e ação de pessoas fora de nós, e talvez por causa das circunstâncias. José viveu num tempo em que houve fome, e a fome também premiu a vida de José. São fatores circunstanciais que nem dependiam dele, nem dependiam dos homens, foram as circunstâncias para além dele. José precisou compreender que os nossos planos são apenas exercícios pequenos e imediatos nossos, mas os planos são de Deus, a vontade é de Deus, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e todo dia nós temos que recalcular a nossa rota, dando razão a Deus. Deus é quem sabe o que é melhor para a minha vida, Deus é quem sabe o que é melhor para todos nós, Deus é que tem planos perfeitos. Os meus planos são passatempos, são brincadeiras, são atividades minhas que ignoro o que pensam os homens, ignoro o que pensa Deus, ignoro as circunstâncias da vida, e eu recalculo todos os dias a minha rota e refaço os meus planos, porque Deus é quem tem razão na minha vida. Deus é que tem razão na minha vida. Deus é quem tem razão. Se é esse o movimento e a direção que Ele definiu para a minha vida, glórias sejam dadas ao nome dEle. Se portas se fecharam, glórias sejam dadas ao nome dEle. Se esforços resultaram inúteis, glórias sejam ao nome dEle. Quanto a mim, quero discernir meus próprios erros e pecados, quero me arrepender deles, para recomeçar no Senhor e para a glória do Senhor, como convém ao nome dEle. Então, o primeiro passo que eu sugiro a vocês e sugiro a mim também é que nós leiamos a vida através dos olhos da fé como um caminho no qual Deus realiza a sua vontade, e a vontade dEle é infinitamente melhor do que a nossa. Em segundo lugar, eu aprendo na vida de José a ser e dar o melhor de mim, onde quer que eu esteja, fazendo e vivendo o que quer que eu esteja fazendo. José era filho de Jacó, predileto de seu pai, traído por seus irmãos, foi vendido para ser escravo na casa de Potifar. O que é que ele faz como escravo na casa de Potifar? Se torna um escravo excelente. Ele nunca planejou ser escravo, nunca desejou ser escravo, nunca
imaginou que poderia vir a ser escravo tendo nascido livre. Mas foi e se fez escravo. E o que é que atitude ele toma? De murmurações, de maledicências? Não! Ele simplesmente se torna o melhor escravo que Potifar tinha em sua casa, de tal modo que Potifar, ainda mesmo sendo José muito jovem, o faz mordomo de todos os seus bens. Eu creio que Deus se alegra com a vida das pessoas que oferecem a Ele o melhor de si e que, confiando nele, se lançam para buscar metas e projetos que glorifiquem o nome dele. José era um homem que temia Deus, o Deus de seu avô, bisavô Abraão, de seu avô Isaque, de seu pai Jacó. José era um homem que temia Deus e no temor do Senhor ele vivia. E aí Paulo tem razão. É preciso trabalharmos como se trabalhássemos não para homens, mas para Deus, glorificando a Deus pela vida que levamos, pela operosidade, pelo engenho com que trabalhamos, com a coragem com que fazemos aquilo que nos propomos a fazer. Aí você vai dizer, na vida de José não valeu a pena, porque mesmo sendo um excelente escravo, foi caluniado e lançado na prisão. O que é que José faz quando chega na prisão? Agora sim, agora José amaldiçoa a vida, maldiz a mulher de Potifar, murmura contra o próprio Potifar por não ter ouvido a sua verdadeira versão dos fatos. Não, ele não faz nada disso. Nós não o encontramos abrindo a boca ou lançando o seu tempo, sua habilidade e seus esforços para negar a vida. Ele está lá e ele se torna o melhor de todos os prisioneiros, a tal ponto que os carcereiros o colocam como o chefe, o prisioneiro gerente de toda a prisão. Ele se destaca porque fazer o melhor é a sua natureza. É isso, Sérgio. Fazer o melhor é a natureza de José. Não precisa ter gente vigiando, não precisa ter supervisores cutucando a gente, não precisa ter coordenadores frestando assim, olhando a gente para ver. Não, fazer o melhor é a nossa natureza, dar o melhor de nós, sermos excelentes, nos empenharmos, não gastarmos tempo nem vida com a inutilidade da murmuração e da maledicência. Fazer o melhor é a nossa natureza. Sermos, para a glória de Deus, capazes e glorificarmos a Deus com a nossa inteligência, com a nossa dedicação naquilo que fazemos. Foi isso que José fez. Glorificou o Senhor assim. José, aparentemente, tinha aquilo que os estoicos chamavam de amor fati. A expressão latina amor fati, que depois Nietzsche retoma, é esse amor pela vida, amor pelo fato, que aceita a vida, que não fica sofrendo pelo que a vida deveria ser, Débora, mas não é. Mas olha a vida e diz assim, é isto que é. Ou como dizem os jovens, Débora, é isso que temos para hoje. Mas não é somente isso, dizer é isso que temos para hoje, não. É pegar aquilo que temos para hoje e glorificar ao Senhor, aceitar aquilo e viver da forma mais plena, mais abundante, mais poderosa nisto que temos para hoje, neste contexto que temos para hoje, nesse ambiente que está nos oferecido, que está nos proposto agora, aqui, hoje.
É isso. Esse seria o amor fati. Esse amor que aceita a vida tal como ela é, tal como ela se construiu, tal como ela se colocou agora, mas também dá o melhor de si, oferece o melhor de si nesse contexto. Isso é maravilhoso. E aí você vai me dizer, Moisés, isso é muito difícil, Martorelli. É muito difícil você continuar dando o melhor de si, se manter positivo, se manter animado, assim, motivado a fazer o melhor de si, quando tudo vai dando consistente e sistematicamente errado. E aí eu vou dizer a você, é muito difícil. Só homens e mulheres extraordinários vivem assim. Quem você é? O normal dos homens é outra coisa. O normal dos homens é a murmuração, o normal dos homens é a amargura de alma, o normal dos homens é se rebelarem contra a vida e contra Deus. Isso é o normal dos homens. Só homens e mulheres extraordinários glorificam ao Senhor, dão o melhor de si, se mantêm visionários e motivados, apesar da perseverança e da insistência da vida em lhes frustrar os planos. Eu penso, Hélio, que o que nos caracteriza como homens e mulheres de fé não é frequentarmos uma igreja. O que nos caracteriza como homens e mulheres de fé, João, não é cantarmos canções. O que nos caracteriza como homens e mulheres de fé é estabelecermos para nossas vidas metas que só serão realizadas se Deus estiver na vida da gente. Estabelecer metas tão audaciosas que só por milagres divinos elas se realizarão. Essa semana eu estava conversando com Karina e eu estava dizendo a Karina, você ficaria muito triste se você soubesse que aquela banca que você assistiu e que meus irmãos foram, na verdade foi um grupo de atores que eu contratei para encenarem uma peça da defesa do meu doutorado, e que eu não sou doutor coisa nenhuma, e que aquilo tudo era uma mentira, e que aquilo tudo era uma farsa. E ela disse assim, não, eu ficaria um pouquinho chateada. É porque de vez em quando nem eu acredito que aquilo aconteceu. Às vezes eu fico pensando, foi verdade mesmo ou eu inventei aquilo tudo? Aconteceu mesmo aquilo? Me lembro de Eliane, que é mais próxima e mais corajosa do que a maioria das pessoas para fazer algumas perguntas. Metade do primeiro semestre de 2013, Eliane fazia, e aí, Martor, a quanto anda aí a tese? Quantos por cento você já fez? Aí eu dizia, eu escrevi uns 20% da tese já, uns 20, 25%. É mentira, eu não tinha escrito quase nada. Mas ficava chato ter passado 3 anos e eu não ter escrito nada, e eu mentia para ele, dizendo, eu não, sei lá, uns 25% aí, eu escrevi um bocado. Que nada, rapaz. Esse doutorado só deu certo quando o meu trabalho deu errado. Não foi assim? Esse doutorado só deu certo no dia que eu fui demitido. Fiquei sem nada, desempregado. Chegava a segunda-feira de manhã, como agora, e amanhã eu não tinha nenhum lugar para ir, porque eu estava sem emprego. Aí eu comecei a vir das 9 da manhã às 9 da noite, estudar aqui numa sala que tem aqui do lado, onde estão meus livros. Foi quando o que eu desejava que me sustentasse foi tirado de mim
que o sonho de Deus se realizou na minha vida. A bênção de Deus só se realizou na minha vida quando o que eu queria que desse certo, deu tudo errado. Não é que deu errado, deu certo de um modo diferente do que eu imaginava. E, sendo bem sincero a vocês, eu nunca ia ter coragem de pedir demissão. Chegar para os caras e dizer, eu quero as minhas contas, que eu vou fazer o doutorado, vou estudar, vou escrever a minha tese. Dificilmente eu ia ter coragem. E eu fiquei fora da empresa que eu trabalhava 6 meses, porque eu fui demitido e agora, no início do ano, fui recontratado como professor lá. Mas é que Deus tinha que tirar aquilo mesmo da minha vida para me liberar, para poder fazer aquilo. Foi o que aconteceu na vida de José. José, na condição de filho de Jacó, ainda que o predileto, jamais conheceria a corte egípcia. Nunca. Como escravo na casa de Potifar, Potifar era um importante general dos exércitos egípcios. Talvez ele visse figuras da corte entrando e saindo, sentando-se e levantando-se da mesa de Potifar, mas ele jamais teria acesso para conversar com eles. Deus fez José descer até as masmorras do Egito, porque só foi lá, e era só lá, que ele iria encontrar o copeiro do rei, preso também injustamente como José foi preso. Ouvir o sonho do copeiro, interpretar o sonho do copeiro. E por causa dessa interpretação, o copeiro ficou contente, ganhou ânimo para enfrentar a sua própria prisão. Quando foi solto, apesar de que anos depois, ele lembrou-se de José quando o faraó teve um sonho e a sua alma se angustiou. E ele disse, há um homem dos de Israel que está lá na prisão, a quem Deus deu a graça de conhecer o significado dos sonhos. Agora me diga, Naim, se não é uma ironia. Diga se não é uma ironia. Parece que tudo começou a dar errado na vida de José pelo quê? Por causa dos sonhos que ele tinha. Foram os seus sonhos que animaram a ira e a inveja dos seus irmãos. É agora um outro sonho que o tirará da prisão. José é um sonhador. Eu acredito que Deus permitiu que José fosse descendo de degrau em degrau, como quem cai de uma escada, até chegar àquela condição tão difícil, porque somente dali ele poderia ser catapultado para uma posição que, se nada de mal lhe tivesse acontecido, ele jamais seria governador do Egito. Essa posição de governador do Egito só foi possível na vida de José, porque as desgraças sucessivas, os infortúnios sucessivos que se deram na vida dele permitiram que ele fosse até a cadeia e na cadeia conhecesse o copeiro do rei. Eu comentei outro dia com vocês sobre um depoimento que o Rubem Alves deu. Rubem Alves é um dos maiores educadores do Brasil. Os livros são conhecidos e reconhecidos dentro e fora do país. E ele é professor emérito da Unicamp, da Universidade de Campinas, e foi entrevistado por um dos alunos da Unicamp, um estudante de jornalismo, e que fez a Rubens a seguinte pergunta: mas me diga uma coisa, o que você fez para chegar até onde chegou? O conteúdo da pergunta, Daniel, era: qual foi o caminho das pedras? Qual o seu segredo para chegar onde você chegou, Rubem Alves? E a resposta dele foi assim: bem, eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei na minha vida deu errado.
E foi dando errado, e dando errado, e dando errado, e dando errado, que eu cheguei onde eu cheguei. Quando eu era moço, eu queria ser pastor. Aí eu fui ser pastor presbiteriano, deu errado. Aí não deu errado ser pastor, aí eu queria ser professor do seminário. Aí fui para os Estados Unidos me preparar para ser professor do seminário, deu errado. Como eu não consegui ser professor do seminário, eu quis ser professor universitário. Queria ser professor de filosofia, deu errado. Aí eu fui ser professor de educação, porque foi o único espaço que eu arrumei. E lá, como professor de educação da Unicamp, eu comecei a escrever meus textos. Como se eu ainda fosse pastor, como se eu ainda fosse professor, como se eu fosse um estudioso de filosofia. E foi porque tudo foi dando errado na minha vida que tudo deu certo, do jeito que agora se vê. José poderia contar a sua história do mesmo jeito. José, como é que você se tornou governador do Egito? Eu estou imaginando ele sendo entrevistado. Nós vamos fazer agora os estudantes de jornalismo do Cairo fazendo uma entrevista com José. Governador José, o senhor é essa pessoa tão iminente aqui no nosso país. Como o senhor chegou até aqui? O senhor pode nos contar a sua estratégia de marketing pessoal para chegar até aqui? Aí José diz: eu cheguei aqui porque tudo que eu quis fazer na minha vida, todos os sonhos que eu tive na minha vida, eles deram errado, e foi dando errado, foi dando errado, foi dando errado, até que deu certo. E a verdade, Sueli, é que na vida de José nunca nada deu errado. Tudo deu certo de um modo diferente do que ele imaginava. Tudo deu certo de um modo diferente do que ele imaginava. Mas a última característica, e eu quero terminar para a gente ter um tempo de oração, que eu vejo em José é um profundo senso de oportunidade. Eu disse a vocês que ele dava sempre o melhor de si e tal, mas ele tem um senso de oportunidade que é extraordinário. As oportunidades que aparecem na vida de José, ele aproveita. Ele aproveitou a oportunidade na casa de Potifar para se destacar e ocupar um lugar proeminente. Ele fez isso lá na cadeia, mas o exemplo maior para mim, Rubens, é quando ele chega e é convocado pelo faraó para interpretar um sonho. Veja, Heleno, o faraó não queria conselhos na administração do Egito. Ele só queria saber o quê? O que significava o sonho que ele teve. Aí o faraó contou o sonho que teve a José. E aí ele disse: eu estava dormindo, de repente eu vi 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas gordas saindo de dentro do rio, o rio Nilo. 7 vacas gordas, bonitas, maravilhosas. Depois das 7 vacas gordas, saíram 7 vacas magras. As 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas e continuaram magras. Eu fiquei assustado. Você já aconteceu assim, você ter um sonho, acordar assustado e voltar a dormir? Aí eu disse que o faraó acordou assustado, mas voltou a dormir. E aí ele voltou a dormir e estava andando lá no milharal e viu 7 espigas belas, maravilhosas espigas. E ele estava olhando aquelas espigas perfeitas, imensas, belas, quando viu 7 espigas mirradas, feias, bichadas. As 7 espigas feias comem as 7 espigas lindas e continuam feias. Aí ele não conseguiu mais dormir, ele acordou assustado com aquilo. E chamou os sábios, e chamou todo mundo para interpretar, ninguém conseguia. E aí veja a interpretação e o senso de oportunidade que José tem. José ouve o sonho e diz: olha, o significado, os 2 sonhos que o senhor teve é um só. Os dois sonhos são um só. O sonho e o significado, a interpretação do sonho é a seguinte: virão sobre o Egito, vindos de dentro do Nilo, não é? Virão sobre o Egito 7 anos de grande prosperidade, 7 anos de fartura.
Mas depois dos 7 anos de prosperidade e fartura, virão 7 anos de grande dificuldade. E tudo quanto foi produzido nos 7 anos de fartura será consumido nos 7 anos de necessidade e de dificuldade. Esse é o significado do sonho do faraó. Por isso, e aí é que surge o negócio, né? Aí é o quê da questão. Por isso, faraó aconselha ao Senhor que encontre um homem inteligente, versado da vida, com capacidade de discernimento. E esse indivíduo deve armar celeiros aqui no Egito, para que nos 7 anos de fartura, parte da produção seja armazenada, guardada, para que quando venham os 7 anos de dificuldade, então tenha Faraó com que suprir as necessidades de sua casa e aproveite as circunstâncias para vender a outros povos os cereais e o que for recolhido e faça-se a sua fortuna ainda maior. Isso não tem nada a ver com o sonho. O significado do sonho ele já tinha dado. O que agora José vai além são sugestões gerenciais, sugestões administrativas para a vida do Egito. O faraó não pediu isso, mas ele dá de graça. E eu fico pensando, né? Quem é que o faraó deveria colocar nessa função? Uma pessoa inteligente, sensível, com visão, com sabedoria. E eu não sei por que faraó disse: tive uma ideia, o homem vai ser você. E aí José deve ter feito aquela cara hipócrita de surpreso. Eu jamais imaginei, majestade. Não, você, quem é que tem aqui mais inteligente? Procurei aqui alguém para interpretar esse sonho, não achei. Procurei alguém que soubesse o significado, você trouxe o significado. O senhor me deu esse conselho maravilhoso, o governador vai ser você. Percebe o senso de oportunidade que ele tem? Ele entendeu o significado, deu a sugestão, e justamente quando ele estava ali para poder ser lembrado. Oportunidades. A palavra oportunidade em grego é kairos. A gente traduz kairos como tempo. Vindo, pois, a plenitude dos tempos, é assim que diz o apóstolo Paulo, vindo a plenitude dos tempos, e a expressão grega é pleroma kairos. O tempo oportuno, o tempo cheio, o tempo próprio. Mas os clássicos não escreviam kairos como significando tempo. Kairos significa oportunidade, o tempo oportuno, o tempo próprio. A gente precisa se preparar para o tempo da oportunidade, no tempo da adversidade. Eu ouvi de Hélio essa frase pela primeira vez, uma citação dele. Ele, referindo-se a uma outra pessoa, ele me disse o conceito de sorte. Sorte é quando a competência se encontra com a oportunidade. Porque não adianta nada ter competência se não tiver oportunidade. Mas também não adianta ter oportunidade se você não tiver competência. Mas quando a competência se encontra com a oportunidade, então os incautos dizem: que sorte! Nós precisamos pedir a Deus que no tempo da adversidade nos ajude a que nos preparemos para o tempo da oportunidade. Porque ele vai chegar. Se mantivermos os nossos corações fiados e confiados no Senhor, o tempo da oportunidade virá.
e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Tem uma coisa que me impressiona muito, como algumas pessoas, mesmo jovens, se sentem velhas. Estava conversando com um irmão ontem à noite e ele estava me dizendo isso. Pastor, eu me sinto velho para começar a minha vida do zero. E é difícil e tal. Primeiro que a gente nunca começa do zero, porque as experiências malfadadas são sabedoria que ficam em nós, né? É sabedoria que fica em nós. Não é porque você tentou e não conseguiu, construiu e caiu, que você fica sem nada. Você fica com a experiência, e a experiência é extremamente importante. Dizem que Thomas Edison, no esforço de descobrir e de inventar a lâmpada elétrica, ele, antes de descobrir a lâmpada elétrica, ele inventou milhares e milhares de coisas que não dão certo. Toda vez que ele tentava e fazia uma experiência no laboratório e não dava certo, aí ele disse: descobri! Descobri o quê? Que desse jeito não dá certo. Mas é uma descoberta, não é não? E você acha que é uma descoberta inútil e irrelevante? É nada. Descobri que desse jeito não dá certo. E ele foi descobrindo, até que um dia descobriu um jeito que dá certo. Mas os medíocres, os pequenos, os destinados a nada, são aqueles que, quando descobrem uma e outra vez um jeito que não dá certo, sentenciam: é impossível. É impossível. Pelo menos para mim é impossível. Eu aprendi uma coisa jogando videogame, quando eu era ainda adolescente. Uma fase a superar, passar uma fase num jogo de videogame, é impossível para quem desiste, difícil para quem tenta e fácil para quem consegue. É ou não é? Depois que você conseguiu uma vez passar daquela fase no jogo, se torna fácil. Enquanto você ainda não conseguiu passar daquela fase, é difícil. Agora, se você desistir de tentar superar aquela fase, é impossível. Agora, por que é fácil passar uma fase quando você faz isso pela primeira vez? Depois que você faz pela primeira vez, por que se torna fácil passar por aquela fase? Por duas razões. A primeira é porque você informa a sua mente que você é capaz. Quando você diz à sua cabeça que você é capaz, fica fácil fazer de novo, porque a tua cabeça já sabe que você é capaz. Enquanto você não conseguiu, a tua mente não sabe que você é capaz. Mas depois que você conseguiu pela primeira vez, ela fica informada que você é capaz, e então fica fácil. A segunda razão é porque você aprendeu como. Você fez uma vez e você aprendeu como. Você sabe que aqui naquela posição e tal, daquele jeito, você conseguiu. É só reproduzir aquele jeito que você vai conseguir de novo. Por isso fica fácil. Antes de conseguirmos o que sonhamos, a gente tem que decidir se vamos desistir
e diremos que isso é impossível, ou se vamos continuar tentando, mesmo que seja difícil. Vamos orar? Eu sei que é difícil quando você está se sentindo por baixo. E eu sei que só gente muito grande, de estatura emocional sólida e forte, é capaz de perseverar, mesmo quando tudo dá errado 1, 2, 3, 4 vezes. Mas eu gostaria de orar por você, que está no tempo da adversidade, pedindo ao Senhor que lhe ajude a se preparar agora, no tempo da adversidade, para o Kairos, o tempo da oportunidade que o Senhor manifestará na tua vida. Vou pedir para Daniel nos dirigir numa canção, vou pedir para você sair do seu lugar, vir aqui à frente. Se é isso que você está vivendo, se a palavra de hoje teve a ver com a sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar e a gente vai fazer uma breve e singela oração aqui na frente, pedindo ao Senhor que lhe dê graça para enfrentar o tempo da adversidade, sem murmuração, sem queixas contra Deus e contra a vida, sem transferir culpas e responsabilidades sobre os outros, mas pedindo ao Senhor que lhe dê forças para dar o melhor de si, para construir no poder e na graça dele oportunidades e estar pronto para quando elas se manifestarem.